Aproximadamente 9.000 anos depois, os dois filhos desse cara, pelo menos os dois descendentes dele, são os mais ricos da face da terra. Judeus, descendentes de Isaac, eu vou mostrar a você, e árabes, descendentes de Ismael. Segura essa. Se continuar do jeito que está, a Europa já será toda muçulmana. Porque enquanto o europeu tem 1, 2 filhos nenhum, eles chegaram lá e estão tendo de 5 a 7. Já tem país que não muda mais, você sabe que há um índice que mostra tudo isso. Mas aí eu comecei a me perguntar, eu falei, cara, que pai é esse? Que pai é esse que pega seus 2 filhos e consegue colocar seus 2 filhos numa classe, primeiro, 2 monoteístas, que só adoram um Deus, que no fundo acaba sendo o mesmo, porque Jeová, certo? É o mesmo Alá, só visão distorcida, né? De um para o outro. Tudo que nós pensamos ser sobre Isaac, eles pensam ser sobre Israel. Eu estava nos Estados Unidos pregando numa igreja e tinha o pai de um amigo que ele é muçulmano, mas ele foi na igreja para me ver pregar, e eu falei, cara, eu vou pregar sobre Ismael. Preguei sobre Ismael, preguei sobre Isaac, preguei, ele falou, meu filho, você pregou muito bem, só que está errado. O filho da promessa é Ismael. Ele que é o primogênito, que ele nasceu primeiro. Você sabe o que é primogênito? Eu falei, sei, senhor. O que nasce primeiro, ele disse que qual que nasceu? Isaac ou Ismael? Eu falei, Ismael. Então ele falou comigo, então qual é o primogênito? Eu falei, Ismael. Mas depois eu falei, isso aí é outra coisa, deixa quieto. Mas não discuti com ele. Mas só para você ver que quando o assunto é adoração, a turma, ele sabe. E aí eu fui dar só uma olhadinha para ver se eu consigo usar alguma coisa com os meus. 86 anos de idade. Diz que velho não sabe criar filho. Abraão é uma lição. Você já ouviu falar isso? Que casal velho não deve ter filho porque fica bobo. Os meninos fazem dele gato e sapato. Conhece alguém? Pois é, Abraão é uma lição para esses troços. Certo? Então preste atenção. O que fez desse cara obter sucesso com seus filhos? Isso aqui para mim foi libertador. Coloca para mim Gênesis, capítulo 17, verso 20. Olha só. E quanto a Ismael, também te tenho, eis aqui o tenho, e falo-ei, multiplicar grandissimamente, 12 gerará, e dele farei. Você sabe quem está falando isso? E quanto a Ismael, isso é um bate-papo entre Abraão e quem? E quem? E o que Deus disse no início do texto? E quanto a Ismael, também te tenho. Escute só. Olha só. Você sabe por que o filho desse cara é um sucesso? Porque o tempo inteiro esse camarada aqui falava com Deus a respeito do filho. Você está entendendo? Não interessa como teu filho esteja. Não interessa onde ele esteja. Não interessa o que as pessoas falem a respeito dele. Pai, nunca pare de falar a respeito de seu filho com Deus. Entendeu? Seu filho está louco, usa droga, está esquisito, está não sei o quê. Não sei, seja ele menino ou menina. Você tem que estar lá como pai. Parece que isso é obrigação de mãe só. Mãe que tem que orar, ora por esse menino, ora por esse menino. Não, você que é pai, você tem que ir lá, entrar no quarto dele. Não precisa entrar quando ele está. Pega aqui um pouquinho a vez de um óleo ungido. Ou então pega o óleo lá na sua casa e ora. Entra lá no quarto dos seus filhos, pai. Aquela figura paterna, macho.
Talvez nem tanto. Entra lá, pega um óleo, passa no travesseiro e fala, Senhor, aqui vai deitar aquele menino. O Senhor sabe o que passa na cabeça daquele garoto. Doido de pedra, mas é meu. Essa menina minha esquisita, não sai do quarto. Parece, não é? Isso. Ele está dizendo, Deus está falando com ele, não se preocupe com Ismael, porque eu também tenho te ouvido. Isaac, tá certo? Vai ser extraordinário, mas esse camarada aqui também é fantástico. Quando nós olhamos, e um dos motivos pelos quais, está aí, ó, também tenho te ouvido. Abraão, tudo que você falou comigo, toda a sua preocupação, tudo isso, está tudo certinho, fica tranquilo, porque eu vou botar para quebrar na vida do... Ele viu, sim ou não? Ele viu o Abraão? Não. Abraão morreu. Não viu o que aconteceu. Mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir, querido. Nossos filhos são herança do... É isso aí mesmo. Nós não criamos filho para ir para o inferno. Tem época que parece que eles ficam meio doidos, nós já ficamos uma época. Você na época de colégio, lembra? Quem puxava as coisas assim, ó, para a mulher, quando vinha atravessando a rua, pensar que era cobra, levanta a mão. Aí. Apertava a campainha, porque isso eram os nossos pecados. Nossas bagunças era essa, é ou não é? Apertava o quê? A campainha, e ó, corria, sim ou não? Sim. Nós fomos numa palestra, vimos o cara falar que comprou suco para jogar na caixa d'água da escola. Esse já era um estágio mais avançado. Alguém queria fazer mal para o número maior de gente, olha lá. Mas não. Nossos filhos, nós também já fomos terríveis, sim ou não? Só que eram uns terríveis diferentes. Hoje os meninos... né, nós éramos terríveis estilo Roberto Carlos. Eles hoje são estilo The Walking Dead. É, não é verdade? É uma versão atualizada. Os meninos meio zumbizão. É assim que funciona, esquisitão. Mas são nossos. E são amados, amém? Então nós temos que orar, está aí. O camarada orava e falava, Senhor, abençoa os meus. Eu quero que os pais fiquem de pé agora. Esse negócio de só falar, chega em casa, você não faz. Ah, fica em pé aí agora, onde você está. Levanta a mão em direção à sua casa. Sua casa aí, onde é a casa? A minha está para lá ali, ó. Isso. Diga comigo, homens. Eu abençoo a minha casa, o meu casamento e os meus filhos. Eles são herança do Senhor. E nenhum deles vão se perder. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, está ligado? Então, um cara que fala com Deus, não interessa o tamanho do seu filho, pode ser um pirralhinho. Hoje meu neto estava lá deitado, estava lá, menino, você é macho? É, vô? Eu falei, é. Igual o vovô. Ele me olhou esquisito. Porque ele disse assim, queria ser melhor. Mas vamos embora, a vida que segue. Vamos embora, segue. Pastor, me diga, quando eu posso saber, ou como eu posso identificar que a voz é do Satanás na serpente? Primeiro, esqueça a serpente. Hoje, o Satanás está na televisão. Serpente mudou agora, ficou assim. Smart. Serpente. Lembra? Eu podia até usar o iPhone como a maçã. Lasquei a turma. Escute só. O Satanás está na televisão, sim ou não? Não. Ele está em alguns programas de televisão. O Satanás está no celular? Não. Está na maneira como você vai utilizar. Entendeu? O Satanás continua mesmo, a serpente que mudou. Entendeu?
Eu não sei quem vai ser a serpente. A serpente pode ser um amigo seu. Eu não sei. Adapta aí que o negócio fica. Mas pastor, como é que eu sei que a voz é da serpente? É fácil. Então me diz, quando a voz do Satanás está em algo que ele mandou você fazer, você identifica por uma coisa: é só você ver o que você tem que fazer depois que fez. Tudo aquilo que você faz, que o diabo te manda fazer, depois você tem que esconder, porque ele é o príncipe das trevas. Você está entendendo? Se você mexer no seu celular em coisas que o diabo mandou, tem que ter senha, ninguém pode ver. Você está entendendo? Tudo aquilo que você tem que esconder depois, provavelmente foi o diabo que mandou você fazer. Tudo aquilo que você tem que estar sozinho, que você tem vergonha, que vai te gerar. E o processo é sempre o mesmo. Pega a visão aí, fiel. Bota aí. Josué 7:21. Isso. Quando vi, presta atenção que o padrão é o mesmo. Olha o Acã narrando a mesma coisinha. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, uns quilos, né? Uns 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro pesando quase meio quilo. Quando vi, depois que eu vi, eu fiz o quê? Cobicei, certo? E essas coisas preguei para, e estão, vi, cobicei, tomei, escondi. Essa é a dinâmica do pecado. Quando vi, cobicei, tomei, escondi. Quando Deus chegou, cadê Adão e a Eva? Atrás da moita. Atrás da moita. Deus chegou e falou: Adão, cadê tu? Poderia falar: oh, faz ou desocupa a moita. Escute só. É legal quando vocês entendem devagar, eu falo. É um efeito meio retardado. Mas preste atenção. O Acã define isso. Eu vi, sim ou não? Cobicei, tomei, escondi. Eva viu, cobiçou, tomou. O processo é o mesmo. O pecado é um processo assim. Você tem vergonha do que você faz? O que o diabo mandou você fazer, ninguém. Seu marido não pode ver, seu pai não pode ver, seu vizinho não pode ver, o pastor não pode ver, o outro não pode ver. Se as pessoas não podem ver, uma coisa é você não querer mostrar por sigilo. Não estou dizendo que tudo que você esconde é pecado, não. Tem coisa que você, é um projeto seu, é uma coisa sua, que você faz na sua quietinho. Mas aquilo que te traz vergonha, humilhação, que se o outro descobrir que você fez, certo, vai denegrir seu nome, o nome de sua família e o nome de Deus, isso é a voz da serpente. Vamos lá? Juízes 14:9. Ela respondeu. Juízes, é isso aí, varão? 14. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estava seu pai e a sua, deu-lhes um pouco de, e eles, mas o Sansão não lhes contou de onde tinha, porque tirou da ossada de um leão. O local era proibido, sim ou não? Mas ele ouviu a voz na serpente, que diz: coma do mel. Mas o mel está no lugar proibido, não interessa. Não interessa. Há uma especialidade do Satanás, colocar coisa doce em lugar proibido. Ele tem que esconder. Todas as vezes que a serpente mandar você fazer alguma coisa, depois que você fizer, não dá para ir para a luz. Gente, não dá. Tem que ir para a escuridão. Vamos terminar aqui? Atos dos Apóstolos 5:1. Vamos lá. Atos 5, verso 1. Passei esse para vocês? Isso. Entretanto, certo homem chamado, com sua mulher, vendeu uma, mas reteve uma parte do. Isso, vendeu, mas reteve a parte do. Falou para alguém? Não. Não falou para ninguém. Ele tem que esconder. Tudo aquilo que você precisa esconder por vergonha, humilhação,
desonra é a voz na serpente. Hoje a voz está na televisão, tá? Por que é que você acha que uma televisão vai colocar alguém, um programa de televisão, vai colocar pessoas peladas em ambiente selvagem? Programas como Largados e Pelados. Já parou para pensar nisso? Qual é a mensagem que um ambiente desse quer vender para a sociedade? Acostume com uma nudez. Porque quando você vê algo imoral, não te causa mais desconforto. É assim que funciona. Nós temos um padrão. E esse padrão foi criado por Deus. E pronto. É uma mudança de mundo. Eu preguei esses dias aqui, falando sobre isso. Se vai mudar de mundo, precisa saber o quanto custa. Quer mudar do mundo dos solteiros para os casados? Descubra quanto é para se manter casado. Quer mudar do mundo dos casados para o mundo dos pais? Descubra quanto custa criar filho. Quer mudar do mundo de colaborador para empreendedor? Descubra quanto custa empreender. Quanto se paga de imposto? Descubra antes. Quer sair de uma vida de pecado para viver no mundo com Deus? Descubra antes o quanto custa. A voz continua falando, irmão. O Satanás continua falando. Nas amizades, certo? Nos aplicativos, nos sites. O Satanás continua, ele não morreu, ele ainda não está derrotado, ele já até está vencido, mas a derrota dele já está decretada. Então saia daqui hoje, é voz de serpente. Ah, pastor, quando é que é serpente? É só ver o que você tem que fazer depois que você fizer. Se depois que faz tem que esconder, é fácil de identificar que é a serpente. E aí você descobre se você quer ser a Eva, o Acã, se você quer ser o Sansão, se você quer ser o Ananias e a Safira.